gente bonita, vamos continuar subindo essa montanha? Demos uma paradinha, uma descansadinha, e agora prepara a mochila e vamos subir. Subir rumo aos conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos. Um breve relato histórico. Por que apareceram esses grupos de conjuntos? Né? Pelo desenvolvimento da humanidade. A humanidade, ela foi se desenvolvendo e houve necessidade, né? A primeira necessidade que houve foi da contagem. Imagina um pastor de ovelhas, com 10 ovelhinhas, tranquilo, 10 pedrinhas, colocava num saquinho e guardava. Ia lá, contava, tem 10 ovelhas, né? E um breve link, né? Pedra e cálculo. Estão ligados, né? Pedra e cálculo, né? Tem o cálculo renal, né? Então, houve a necessidade. Imagina esse pastor de ovelhas, ele de repente ficou com 10 mil ovelhas. Imagina ele catar 10 mil pedrinhas. Então, com tudo isso, né? Houve a necessidade de aparição de grupos numéricos. E o primeiro deles, conjunto dos números naturais. Está ligado à contagem. E quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, reticências. Por que reticências? É um conjunto infinito. Bom, já vou começar a colocar simbologia. Ó, N asterisco significa o quê? Esse asterisco significa que vai ficar sem o zero. Beleza? Tá aqui, eu coloquei ó, os naturais menos o zero. Por que coloquei entre chaves? Porque é um subconjunto. Beleza. Bom, os números naturais possuem propriedades. Coloquei aqui, elemento neutro. O elemento neutro aqui no caso vai ser quem? O zero. Porque B mais zero é B. Elemento neutro por quê? Não alterou a minha operação. Propriedade associativa. Ó, A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Alterou a minha conta? Não. Comutativa. A mais B é igual a B mais A na adição. Na multiplicação, B vezes A é igual a A vezes B. Show de bola? Distributiva. Ó, estou pegando uma multiplicação em relação a uma adição. A vezes B mais A vezes C. Beleza? Show de bola. Então, eu tenho as minhas propriedades, né? Quando eu tenho um conjunto numérico, no caso aqui, for os números naturais, tem um asterisco, significa que ele vai ser representado sem o zero. Bom, uma observação muito importante, que os conjuntos de números naturais têm operações fechadas na adição e multiplicação. Beleza? Adição e multiplicação. Agora eu vou parar e explicar o que é isso. Por que fechado? Se eu pegar dois números naturais e somar os dois números naturais, o que vai acontecer? Vai gerar um número natural. 2 mais 3, 5. Peguei dois naturais e somei. Gerou o quê? Outro natural. Se eu pegar dois naturais e multiplicados, tipo 4 vezes 5 dá 20. 20 é um número natural. Para ficar assim bem amarrado, bem amarradinho, os números naturais são os números o quê? Positivos. Né? Olha os positivos aqui, ó. 0 não, né? 1, 2, 3, 4. Números positivos contando com o zero. Bom, existe uma divisão aí entre os livros de professores de matemáticos que admite o zero como natural, outros não. Mas a maioria dos concursos, né, admite o zero como um número natural. Beleza? Então, os números naturais são números positivos, né, incluindo o zero. Beleza? Então, quando eu falo que está fechado, né, são operações fechadas na adição e multiplicação, porque se eu somar dois naturais, vai gerar um natural. Se eu multiplicar dois naturais, vai gerar também um natural.
números inteiros. Opa! Os números inteiros são os positivos e negativos, incluindo quem? O zero. Esse conjunto definia as operações de subtração. Lógico. Chegou um momento da humanidade, imagina, um pastor de ovelhas, ele enriqueceu, né? Ele enriqueceu e começou a emprestar dinheiro, emprestar moedas de ouro, emprestar ovelhas. Ele emprestava e depois cobrava. Dívida. Se tem dívida, eu tenho que fazer algumas operações de subtração, prejuízo, né? Então, houve necessidade da aparição dos números inteiros. Beleza. Define as operações de subtração. Já falei para vocês que quando tem um asterisco, significa o quê? Sem o zero. As propriedades. Olha, vale todas dos naturais, mais o oposto ou simétrico. Deixei um espaço aqui para explicar o que vem a ser isso. Oposto ou simétrico. Ó, zero. Isso aqui é uma reta numérica, né? Então aqui eu tenho o número 1. Então eu tenho um número oposto ou simétrico a ele que tem a mesma distância da origem. Quem tem a mesma distância da origem é o menos 1. Menos 1, aqui ó, uma unidade e aqui também uma unidade. Então, quando eu falo oposto ou simétrico, significa o quê? Os números que têm a mesma distância da origem. Show de bola? Bom, observação também necessária, eu fiz uma observação aqui, né? Nessas operações, o quê? Dos números naturais são fechadas na adição e multiplicação. Já os números inteiros vão ser fechadas, né? Também na adição, multiplicação e subtração. Beleza? Adição, multiplicação e subtração. Por que isso, Marcelo? Se eu pegar dois números inteiros e eu somar ou subtrair ou multiplicar, vai dar o quê? Números inteiros. Alguém perguntou agora no seu coração, Marcelo, e por que a divisão não? Porque se eu pegar 1 e dividir por 2, 1 é inteiro e 2 também é inteiro. Vai dar um número inteiro? Não. Então, eu vou lá e volto para cá com os números racionais. Voltei. Beleza? Bom, números racionais. Por que houve a necessidade da aparição desse conjunto? Imagina bem o nosso pastor de ovelhas, que tem 14 filhos. Perto da sua morte, ele tinha que dividir a sua herança. Como ele ia fazer isso sem esse bonito conjunto dos números racionais? Define as operações de divisão, operações com fração, decimal periódico, que nós vamos recordar o que é isso, e existe uma regra, né? Uma lei para isso. Q racionais. Uma fração PQ pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros sem o zero. Uma fração, no nosso universo daqui, né? Nesse universo que nós estamos, essa fração aqui não pode ter denominador zero. Foi por isso que o meu Q ficou com os inteiros sem o zero. Beleza? Bom, decimal periódico. Um decimal periódico é aquele que eu posso colocar na forma de fração. O meu período, 0,6. Isso aqui ficaria 6 sobre 9 ou 3, 2 sobre 3. Simplificando aqui, certo? Dividir por 3, dividir por 3. Isso aqui é um decimal periódico, que eu posso colocar na forma de fração. Na aula de Matemática Zero, vocês viram isso aí, beleza? Bom, ok. Então aqui, ó, números racionais define
operações de divisão, operações com fração. A propriedade, uma fração PQ, onde P pertence aos inteiros, P é o numerador, e Q pertence aos inteiros sem o zero, porque o meu denominador numa fração não pode ser zero. Decimal periódico, botei um exemplo simples, né? Período 0, 6, 6 sobre 9, 2/3. Isso aqui é um decimal periódico. As propriedades, todas dos naturais e inteiros, e eu vou incluir mais uma, que é o inverso. Quando eu pego uma fração e multiplico pelo seu inverso, vai dar quanto? Sempre vai dar 1. Quando eu pego uma fração e multiplico pelo seu inverso, sempre vai dar quanto? 1. Beleza? Exemplo, Marcelo, por favor, tu botou AB? Beleza. 1/2 vezes o seu inverso. Vai dar quanto? Vai dar 1. Beleza? Ele é fechado, os racionais, para todas as operações. Todas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu vou ter a segurança que, quando eu pego dois racionais, né, e subtraio, ou multiplico, ou somo, vai dar também um racional. Você deve estar se perguntando o seguinte: Marcelo, você não colocou um exemplo de racionais, um quadrinho bonitinho de racionais. Vou colocar aqui agora. Que traço? Ó, menos 3, menos 2, menos 1. Aí você está falando assim, Marcelo, você está colocando 0,5. Deixa eu ajeitar para vocês aqui, ó. O espaço ficou pequeno. Mas eu posso representar de várias formas. Aqui, ó. Vamos lá. Que racionais. Vamos lá. Menos 3, reticências. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, meio, 1, 2 e reticências. Pergunta que não quer calar. Marcelo, como o 2 é uma fração? Eu posso pegar o 2 e colocar na forma de fração. Como, Marcelo? Fala, por favor. Agora, 4 sobre 2, 4 sobre 2, 8 sobre 4, 16 sobre 8. Tudo isso vai dar quanto? 2. O 2 é uma fração aparente. Beleza? Então tá aqui os meus números, alguns dos números racionais, né? Que os números são infinitos. Então se eu pego 1/2 mais 1, vai dar um número racional. Se eu pego 2 mais 4, vai dar um número racional. Beleza? Bom, números irracionais. Esse é muito simples. Não pode ser representado pela razão de dois inteiros. Sabe o que significa isso, galera? Que eu não posso pegar um número irracional e colocar na forma de fração. Está aqui o símbolo dos racionais. É um Q com esse tracinho aqui em cima. Beleza? Eu não posso colocar ele na forma de fração. Então tem um decimal não periódico. Tem o π, 3.141592 reticências, porque é um número infinito. Raiz de 2, 1,1442,1 reticências. Então, eu posso colocar π na forma de fração? Não. A cada momento aparece uma nova casa decimal do π. Eu não posso. Raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. São todos exemplos de números irracionais. Então aqui eu já preparei um pré-universo, né? Bom, os naturais estão dentro dos inteiros e os inteiros estão dentro dos racionais, né? Um está contido no outro. Só para recordar a nossa aulinha de conjuntos, N está contido em Z, que está contido em Q. Mas observa aqui
que os meus números irracionais, eu não tenho como ter uma interseção. Perfeito? Eu não tenho como ter uma interseção. Então, eles são conjuntos, o quê? Né? Interseção com aquele traço, racionais, interseção com os irracionais, vai ser o quê? Vazio. Conjuntos que têm interseção vazia são chamados de disjuntos. Beleza? Então tá aqui o meu pré-universo. Vai entrar mais uma coisinha aí. Vou lá e volto para cá. Voltei. Conjunto dos números reais. Se liga. Válidas para todas as propriedades anteriores. Então, todas as propriedades anteriores dos naturais, dos inteiros, dos irracionais, valem para os reais. Agora tem aqui uma pequena brecha, né? Radiciação para todo real positivo. Então se liga. A maior ou igual a zero, esse A aqui, não é? E se esse A for maior ou igual a zero, pertence aos reais. Se esse A for menor do que zero, não vai pertencer aos reais. Aí vai aparecer o quê? Os números complexos. Por que apareceu esse grupo novo aqui? Os complexos apareceram com a evolução da engenharia, né? Astronomia, de várias áreas tecnológicas. Houve a necessidade de operações de radicais que esse Azinho aqui vai ser negativo. Exemplo disso, se eu tivesse aqui, ó, raiz quadrada de menos 4. No campo dos reais, eu não posso operar isso aqui. Mas no campo dos complexos, eu vou poder operar. Mas nós não vamos trabalhar hoje, né, os números complexos. É só uma ideia, né? Então, os números reais, eles absorvem quais os grupos? Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, todas as propriedades desses conjuntos são válidas para os reais, beleza? Radiciação para todo real só se esse A aqui for maior ou igual a zero, vai pertencer aos reais. Se for menor do que zero, o que vai acontecer? Vai entrar no campo dos complexos. E por que apareceu os complexos? Pela evolução tecnológica, beleza? Bom, como eu falei no quadro anterior, eu tinha feito um pré-esboço do meu universo. Aqui está todo ele bonitinho. E é assim, ó. Naturais dentro dos inteiros, inteiros dentro dos racionais. Racionais e irracionais não se misturam. Mas esses dois grupos aqui formam que grupo? Os números reais. E os complexos, ele é o universo de todos esses conjuntos. Então tá aqui bem bonitinho. Agora, eu vou parar aqui agora e fazer uma simbologia, tá? O asterístico é quando não tem o zero. E agora eu vou incluir outras. Eu escolhi os inteiros, mas vai valer para os naturais, vai valer para os racionais, vai valer para os outros também. Beleza. Então, como vai ficar isso aqui? Bom, eu já sei, quando eu tenho esse menos aqui e o asterisco, vai ser o quê? Inteiros negativos. Agora, quando eu tenho Z menos inteiros não positivos. Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque eu vou incluir o zero, mas eu não vou incluir os positivos. Aqui, inteiros positivos. Beleza? E aqui, ó, Z mais inteiros não, o quê? Não negativos. Beleza? Então tá aí a simbologia. Por que eu coloco isso?
inteiros não negativos. Vou incluir o zero e os positivos. Bom, galera, agora aquele momento gostoso, né? Aquele clima, né? Para vocês não esquecerem a aulinha de conjuntos numéricos, que é o Memorex. O Memorex de hoje vai ser bem simples. Racionais e irracionais são disjuntos. Quando eu falo que são disjuntos, porque a interseção é vazia. Bom, e os racionais acumulam quais os conjuntos? Naturais e os inteiros. Beleza? Bom, vimos que os naturais, os inteiros e os racionais, eles foi uma sequência, são fechados para algumas operações. E os reais, eles são o quê? O grupo todo. Que grupo todo? Dos naturais, inteiros, racionais e os irracionais. E o complexo é o universo todo, que inclui os reais. Se incluiu os reais, incluiu os outros. Beleza? Show de bola? Gente, grande abraço. Vamos embora. Vamos caminhando. Vamos subindo, que a gente vai pegar a bandeira da vitória. Um abraço.